incrível que pareça, nós achamos que sabemos, mas não sabemos lidar com esse tema. Principalmente a gente que trabalha na linha de frente se depara frequentemente com situações desastrosas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar essa tela aqui. Bom, eu vou deixar assim meia tela por enquanto, tá bom aí? Tudo bem? Tá sim. Então, ótimo. Então, veja bem, a história da Covid-19, esse vírus denominado coronavírus, já é um vírus muito conhecido da classe médica. Há mais de 100 anos, este grupo de vírus já foi catalogado como desencadeador de doenças do aparelho respiratório, principalmente em crianças. Porém, em 2002, esse vírus é muito mais frequente em animais silvestres, porém, em 2002, um destes vírus desencadeou uma pandemia importante, uma epidemia, desculpa, na China, e ele evoluía com achados radiológicos e clínicos compatível com SARA. Por isso foi denominado SARS-CoV, Síndrome Respiratória Aguda do Coronavírus. Em 2012, ocorreu outra cepa importante, muito importante, mais especificamente no Oriente Médio, onde foi denominado de MERS. Ela dizimou grande parte da população. Por que não SARS-CoV-2? Porque várias características genéticas com o primeiro vírus eram diferentes. Agora, em 2019, mais especificamente nesta cidade de Wuhan, foi identificado o primeiro caso no início de dezembro, porém notificado apenas dia 31 apenas de dezembro, que foi reconhecido como pneumonia documentada pelo Covid-19, onde eles denominaram de SARS-CoV-2. Por que eles denominaram de SARS-CoV-2 e não MERS-2? Porque este vírus que surgiu agora, ele compartilha quase 80% do material genético com o SARS-CoV-1 de 2002. Por esse motivo, ele foi denominado SARS-CoV-2. Então, nós temos esses 3 vírus na história. Um ocorreu na cidade da China, o outro ocorreu no Oriente Médio, e agora esse que começa na China novamente. Onde na China começou isto? Nesta província de Wuhan, denominado Hubei. Então, veja bem, esta província tem este mercado de especiarias, onde as pessoas têm o hábito cultural de comer cobra, morcego, sopa de morcego, pangolim, que é parecido com o nosso tatu, e outros roedores. Uma teoria de cientistas acreditam que foi da ingestão alimentar que o homem se contaminou, mas tem muitos virologistas que não acreditam, porque a vida inteira eles comeram aí e nunca tiveram problema. E 300 metros para cima, 400 no máximo desse supermercado, tem um laboratório de virologia, um centro de estudo de virologia. Então, acreditam uma outra teoria, que deve ser comprovada logo, logo,
que talvez esse vírus tenha sido disseminado a partir do laboratório e não desse supermercado. Dr. Ou Weber, seja, oi, o senhor pode apertar F5 para a tela ficar espaçada? melhor? Sim, Isso. ótimo. Então, Então, acreditam-se que este vírus, esse rabisco aí foi eu que coloquei, será? não, não, senhor. Não, né? Então, Gente, acreditam-se que foi a partir deste laboratório que eles estavam estudando esse vírus in vitro, disseminou para a população. Que, se for, é uma coisa extremamente trágica, que nós estaremos diante de um vírus confeccionado em parte dentro do laboratório. Por isso, esse vírus é extremamente trágico, desencadeia uma série de complicações que nós vamos ver. Bom, epidemiologicamente, este é o melhor site do mundo para vocês conseguir dados epidemiológicos satisfatórios. Há 10 minutos atrás, eu entrei neste site e colhi esses dados. Se vocês entrar agora, já deve ter mudado um pouco. É o site do John Hopkins, da Universidade John Hopkins. Olha só, hoje, há pouco tempo, nós estávamos no mundo com 14.385.211 casos confirmados. O que eu quero chamar a atenção de vocês, estudantes e colegas médicos? Eu não posso olhar um número desse e achar que é só um número. 14.385.000 casos, 211. Se eu parar para pensar, o primeiro caso foi notificado 31 de dezembro. Então, nós temos hoje exatamente 200 dias. Olha a média de casos por dia. Por dia, 71.926, ou seja, 72 mil pessoas por dia no mundo é detectada com coronavírus. Olha que coisa desastrosa. Acreditam-se que esse número seja em torno de 10 vezes a mais do que isso aí. Ou seja, em torno de 140 milhões. Por quê? Grande parte do mundo inteiro só notifica pacientes sintomáticos respiratórios. Nós vamos perceber que grande parte da população tem sintomas simples ou são assintomáticos. Imagina a quantidade de pessoas assintomáticas que tem andando por aí e nós não sabemos. Esse é o grande problema. Ele é assintomático, porém ele é transmissor. E quando a gente fala em morte, olha que coisa desastrosa. 603.605 mortes no mundo. Se eu dividir por 200 dias, onde foi a primeira morte identificada, mais ou menos 200 dias, dá 100 e pouco, se eu arredondei para facilitar, dá uma média de 3.000 mortes dia. 3.000 mortes dia. É muita coisa. Se eu pegar 3.000 mortes dia e partir do princípio que o dia tem 24 horas e dividir isso por 24, vai dar quase 150 mortes por 24 horas, porque aí está dando um pouquinho mais de 3.000 mortes dia. E se eu pegar 150 mortes por hora, sabendo que uma hora tem 60 minutos, a cada minuto morre mais de 2 pessoas no mundo por coronavírus ou pela Covid-19. Que coisa desastrosa. E no Brasil, como que nós estamos? Olha, esses dados são de hoje. 78 mil óbitos e 2.075.000 casos. Se eu pegar esses 2.075.246 e partir do princípio que os primeiros casos, o primeiro caso que surgiu no Brasil foi em fevereiro, vocês vão ver que coisa desastrosa. Olha, o Brasil tem uma média de 1.046 mortes por dia na última semana. 8 estados, mais DF, têm alta de mortes. Nós vamos ver já já.
Mas se eu pegar o total de 78 mil óbitos e dividir por 120 dias, que foi o primeiro óbito que ocorreu no Brasil, nós temos uma média de 656 óbitos por dia decorrente de Covid-19. Ou seja, assustador. 650 óbitos por dia. Se eu pegar esse e dividir por 24 horas, uma média aí de mais ou menos 3 mortes hora por Covid. Olha só que coisa trágica. O primeiro caso no Brasil foi identificado dia 26 de fevereiro. Foi um homem de 61 anos que chegou da Itália. Foi identificado no Albert Einstein. Hoje nós já temos 2 milhões e 100 mil praticamente. Se eu dividir isso por 144 dias, nós temos uma média de quase 15 mil casos por dia. Lembrando que esses 2 milhões são apenas os casos que foram notificados. E aí nós temos os casos que não foram notificados por se tratar de pacientes extremamente assintomáticos ou com poucos sintomas. Tudo bem? Bom, esses dados são de hoje do Ministério da Saúde. Olha que coisa desastrosa. Alguns estados estão em ascensão, então nós não atingimos o pico no Brasil. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito, Goiás, que é meu estado, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Pernambuco, o número de casos está subindo. Os únicos que estão em queda, Amazonas, Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte. Ou seja, os únicos que já subiu a pirâmide. Pode voltar a subir? Pode. Essa doença é perigosa, nós vamos ver. Epidemiologicamente, desde o primeiro caso do dia 26 de fevereiro, olha só, em poucos dias, como a curva não foge do que ocorreu no mundo inteiro. Então, quando surgiu essa doença, o American College of Epidemiology, que é um dos maiores centros de epidemiologia do mundo, já alertou para esse tipo de curva, que esse vírus tinha esse comportamento. Você fala, Weber, nós vamos falar lá no fim. O que aconteceu, onde nós erramos? Bom, este foi um estudo retrospectivo realizado na China, em que ele queria levantar quais eram os principais fatores de riscos associados à mortalidade por Covid-19. Veja bem que ele encontrou hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia e dímero D elevado. Ou seja, então, hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia e dímero D elevado são fatores de risco que aumentam a mortalidade do paciente com coronavírus ou Covid-19. Esse outro banco de dados, esse aqui muito interessante, muito grande, o epicentro na China foi lá em Wuhan, o epicentro logo em seguida foi na Itália, na região da Lombardia. Esse estudo realizado na Itália, com 1.591 pacientes, esse estudo teve alguns aspectos positivos e vários negativos. Eu vou falar um negativo já. Ele observou que a maioria das pessoas que morria era velho. Óbvio, porque a Itália só tem quase velho. A Europa como um todo, praticamente. E aí isso disseminou pelo mundo que quem morria era idosos, que os jovens não pegavam, e quando pegava tinha sintomas leves. Nós vamos perceber que das 78 mil mortes que nós temos no Brasil, a maioria é menos de 60 anos de idade. Olha só que coisa desastrosa. Então, esse estudo teve essa questão negativa, tá? Ah, por favor, quem estiver assistindo, me marca lá no Instagram, tudo bem? Vamos combinar isso aí, para a gente divulgar bastante. Então, esse estudo teve esse lado negativo. Ele falou, poxa, desses 1.591, quase todos que morreram, mais de 80%, eram idosos.
Aí ficou aquele estigma. Será que quem morre é só velho? Não é possível. Mas ele identificou que hipertensão arterial era um fator de risco também, que 70% tinha pelo menos uma comorbidade, seja diabetes, hipertensão, cardiopatia, doença renal e assim sucessivamente. E a maioria, mais de 50%, necessitou de ventilação mecânica invasiva. E aí que entra o problema. Vou voltar nesse slide só um pouco para comentar com vocês. Provavelmente vocês não saibam disso. Alguém de vocês tem ideia de quantos ventiladores, ou o povo chama de respirador, que o correto é ventilador, e ele não respira para ninguém, ele só ventila? Vocês têm noção de quantos ventiladores nós temos só no estado de São Paulo? Sim ou não? Quem sabe? Pode falar aí alguém. Chuta aí um valor. Só no estado de São Paulo tem uma média de quantos ventiladores? 6.500. Se eu pegar Itália, França e Espanha, os três juntos não tem a quantidade de ventilador que só São Paulo tem. Por isso que aqui nós ainda não entramos em casos mais desastrosos, como a Itália, principalmente Lombardia, que escolhia quem entubava, quem não entubava. Um dos motivos é este. E aqui, quando a gente pega, nós já estamos terminando a parte epidemiológica. Quando eu pego morte por 100 mil habitantes aqui no Brasil, e olha que isso já tem quase um mês, se a gente observar, região norte-nordeste, 45 com 25, 70, 71%. Olha só que coisa. 71% das mortes do Brasil estão concentradas em norte e nordeste. É a mesma coisa que eu pegar os quase 80 mil casos de óbito, 56 mil é para a região norte e nordeste. Aí surgem algumas perguntas na nossa cabeça. Por quê? Aí vem várias respostas. Condição social, condição econômica, condição cultural, acesso aos serviços de saúde, falta de serviços de saúde avançados nas regiões do interior, porque as capitais que estão centralizadas as unidades de terapia intensiva e as modalidades mais avançadas, e são alguns dos fatores que explicam essa alta mortalidade muito maior nessas duas regiões. Prosseguindo, morte por 100 mil habitantes, olha só, quando a gente vê assim, qual país do mundo que tem maior número de casos? Estados Unidos. Segundo, Brasil. Mas se eu pegar a proporção de mortes por 100 mil habitantes, que é o correto, vocês aprendem até lá nos cursinhos do médio curso da vida, quando eu vou calcular a minha taxa de mortalidade, por 100 mil habitantes, a Itália está em primeiro lugar, depois Estados Unidos, depois Brasil. E olha que estranheza! Esse último dado eu coloquei é de se estranhar demais. Por que esse bicho surgiu na China e eles não têm nem 1% de mortalidade por 100 mil habitantes? É aí que algumas pessoas da teoria conspiradora acredita-se em arma biológica. Eu, particularmente, ainda não acredito, mas também não deixo de acreditar, porque é muito estranho o mundo inteiro tendo uma mortalidade por 100 mil habitantes alta, enquanto a Índia, a China, tendo uma mortalidade baixa. A China mesmo, 1 ponto alguma coisa. Então, é de se estranhar. Essa foi uma manchete, coronavírus matou tantos brasileiros quanto a Guerra do Paraguai, aí o Brasil, segundo mundo. Esse gráfico eu quero que vocês prestem atenção. Esse foi um estudo realizado e elaborado a pedido do CDC, né, em parceria com o Imperial College de London, tá aqui, do Reino Unido. O CDC, juntamente com o Imperial College, o CDC é o maior centro de estudo de doenças infecciosas do mundo. E o Imperial College é o maior centro do mundo de epidemiologia. Eles traçaram no mês de março o que aconteceria
se toda a população levasse a vida normalmente. Ou seja, se a gente não fizesse nada, deixasse todo mundo fazer o que quiser. Ir para a escola, faculdade, boates, shoppings e assim sucessivamente. Olha só, eu teria essa linha em preto, eu teria uma grande quantidade de pessoas contaminando ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, mas isso seria bom? Não é. Vou te falar o porquê. Preste atenção no que eu vou explicar para os senhores. Todos os pacientes que infectam, 85% vai ter sintomas leves ou vão ser assintomáticos e não vai procurar o serviço de saúde. Porém, 15% vai necessitar de assistência médica hospitalar, sendo destes 10% de enfermaria e apenas 5 a 3% vai ficar grave. Apenas. Mas eu vou pegar meu estado como exemplo. Vou pegar mais especificamente, vamos pegar meu estado. Ele tem 7 milhões de habitantes. O estado de Goiás como um todo, um pouco mais. Mas se eu pegar 7 milhões, o Imperial College falou, se liberar todo mundo, 50% das pessoas vão infectar dentro de 6 meses. Mas vamos partir do princípio, eu vou ser muito otimista e falar que apenas 10% desses 7 milhões se contaminaria ao mesmo tempo. Daria 700 mil. 85% não precisaria internar. Então, apenas 15%. Ou seja, 10% leitos de enfermaria, 5% leitos de terapia intensiva. Se pegar 10% de 7 milhões, é 700 mil. No estado, eu não tenho mais que 15 mil leitos, eu vou colocar o pessoal onde? E se eu pegar 5% destes 700 mil, 35 mil leitos de UTI. Oi. 35 mil leitos de UTI. Aqui no estado inteirinho, nós não temos nem 3 mil leitos de UTI. Então agora eu comecei a entender um negócio. O porquê do isolamento. O isolamento não é para que as pessoas não adquiram a doença. O Imperial College acredita que nós vamos viver essa contaminação por 2 anos ou mais, vai ficar nesse vai e vem de isola, não isola e tal. Porém, a hora que a curva está em ascensão em alguns estados, como está no nosso, e como que ele calcula isso? Pelo número de casos que estão sendo notificados e pelo número de leitos de UTI disponível, que é o primeiro aqui em cima, ó. O número de leitos de UTI disponível no meu estado, eu vou contar um negócio para vocês. Ontem, o número de leitos de UTI ocupados no nosso estado era 107%, ou seja, nós não tínhamos leito de UTI no setor público. E no privado, 96%. Olha que desastre. Então, mesmo se nós adoecermos aqui, nem eu pagando eu consigo hospital para internar. Olha a importância do isolamento. É para evitar esse pico. A gente chama isso de achatamento da curva, para que as pessoas possam adoecer ao longo do tempo. Tudo bem? Vamos para a segunda parte. Período de incubação. Bom, essa meta-análise realizada na China, foi onde começou, nós pegamos aqui 9 grandes estudos. E o que significa período de incubação? É o período durante o qual a pessoa manifesta os sinais e sintomas após adquirir a doença. Bom, vou falar bem rápido. No início, achava-se que a doença era adquirida apenas por gotículas. Depois perceberam que também era transmitida por aerosóis, quando eu manipulava a via aérea do paciente. Agora já estão acreditando que os aerosóis ficam suspensos no ambiente e que se eu ficar nesse ambiente fechado, com pessoas contaminadas,
mesmo eu não manuseando via aérea, eu posso infectar, baseado num estudo que saiu agora com a Orquestra Sinfônica. 50 e poucos membros estavam em um ambiente fechado, 2 deles contaminados e não sabia, contaminou os 50 e tantos membros, alguns indo a óbito. Então, acredita que o aerosol, não só pela manipulação da via aérea, mas em ambiente fechado, ele fica ali até 3 horas suspenso no ar. Então, e outra forma, contato por meio de fomites. Eu espirro na minha mão, estou contaminado, pego na sua mão, você leva na mucosa nasal ou oral, ou pega em algum objeto e leva à boca. Isso também é outra forma. Lembrando que a principal fórmula, aerosóis e gotícula. Aí esse estudo foi para avaliar o seguinte: esse vírus só entra pela via respiratória, ele não entra pela pele, de forma alguma. E nem via hematogênica, não existe casos relatados, porque exige uma carga viral muito alta para desencadear a doença e infectar o paciente. Por isso que por via hematogênica, urina, fezes, é identificado o vírus, mas nenhum relato de transmissibilidade por essa via. Então, eu tenho que ter um contato prolongado e próximo. O que é próximo? Menos de 2 metros. E o que é prolongado? A partir de 10 minutos. Isso já é definido pelo CDC. Ah, estava andando, fui ali no açougue, comprei uma carne, chegou lá, o açougueiro me falou que a fulano que estava do meu lado depois confirmou o Covid, mas eu só peguei a carne e saiu. Você não pega. A carga viral é muito baixa, isso já está provado. Eu tenho que ter um contato com menos de 2 metros e maior ou igual a 10 minutos. Aí sim a carga viral é o suficiente para que eu seja infectado. Por isso a importância da população usar máscara, evitar ambientes fechados, onde tem aglomeração, onde não circula ar, que isso tudo é provado cientificamente. Então, esse estudo, essa meta-análise, ela observou o seguinte: a partir do momento que eu estou infectado, quando que a maioria das pessoas começa a manifestar sinais e sintomas? Do 3º ao 10º dia. A grande maioria das pessoas, quando adquire esse vírus, começa a manifestar sinais e sintomas a partir do 3º ao 10º dia. Alguns estudos mostrou que com 2 dias alguns manifestavam, alguns estudos mostrou que um pouquinho manifestava só lá no 14º, e um estudo apenas mostrou que uma pessoa manifestou com 25 dias. Esses são aqueles indivíduos que estão fora da curva de Gauss. Lembra do intervalo de confiança de 95%, 2,5 para lá, 2,5 para cá. Então, veja bem, qual é o período de incubação? Entre 3 e 10 dias. Vocês vão entender a importância disso aqui. Quadro clínico. Olha que interessante esse gráfico publicado pelo American College. 85%, como eu falei para os senhores, 85%, como eu falei para os senhores, vão ser assintomáticos ou ter sintomas leves. Vou falar os quais. Calma lá. 10% sintomas graves, que na enfermaria mesmo eu consigo manusear a maioria deles, e 5% vão ficar críticos, necessitando de terapia intensiva. Calma lá, não precisa decorar sinais e sintomas, então prestem atenção aqui para mim. Veja bem, o vírus entra pela via aérea alta, então os primeiros sinais e sintomas que eu começo a partir do 3º dia, a grande maioria, quando infecta por este vírus, esse vírus, lembra, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele necessita de um receptor para entrar na célula. O receptor que o coronavírus, que é aquela imagem muito bonita, é um vírus bonito, cheio de velocidade, aquela coroa em cima dele, aquela coroa se liga a um receptor chamado ECA, de enzima conversora da angiotensina. No início, isso gerou um cripocó, vocês não sabem o tanto. Por quê? O povo achava que quem tomava inibidor de ECA
evoluía com formas mais graves da doença. Vários e vários hipertensos deixaram de usar esse medicamento, até que alguns estudos demonstraram que não tinha perigo e que poderia tomar normalmente. Mas veja, ele vem, se liga ao receptor de ECA, prolifera na via aérea alta, aí vem os sintomas de fase 1, que são os sintomas leves, sintomas de via aérea alta. Quais são? Coriza, congestão nasal, um pouco de fadiga, anorexia, dor de garganta, dor de cabeça, febrícula. Isso tudo são sintomas de via aérea alta. Não tem candidato certo para ela. Ela é igual tatu. Tem um fone ligado aí. Bom, aquele sistema imunológico que, lembra, quando eu entro em contato com um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, o meu organismo, o sistema imunológico inato, macrófagos, neutrófilos, natural killer, vem, fagocita esse bicho, apresenta para as células apresentadoras de antígeno e elas levam para os linfócitos T. Lá eu tenho uma subpopulação de linfócito T chamado TH0. Esse linfócito TH0 vai me dar uma resposta TH1 ou TH2. Aqueles que tendem a desenvolver resposta TH1 tendem a curar mais rápido. Aqueles que tendem a responder imunologicamente TH2 tendem a desenvolver as formas mais graves. É aí que a medicina ainda não conseguiu descobrir como isso ocorre. Por que que tem esse tanto de jovens morrendo? E muitos sem comorbidade. É sabido que algumas doenças, como neoplasias, hipertensão, cardiopatias em gerais, pneumopatias, estão associadas a maior risco de desenvolver a forma grave. Obesidade. Mas vai depender dessa resposta imunológica. Aqueles que evoluem de forma desfavorável na resposta imunológica, ele entra na fase 2A, 2B, que é a fase de sintomas respiratórios baixo. Aí ele começa com tosse, desconforto respiratório, dessaturação, utilização de musculatura acessória, ou seja, tiragem intercostal, tiragem de fúrcula, aleta nasal em criança, subcostal, utilização de musculatura abdominal. Esse paciente entrou na fase 2A, 2B da doença. Este é o que vai procurar o pronto-socorro. O paciente com sintomas respiratórios, é ele que vai até o pronto-socorro em 95% das vezes, e é ele que nós estamos notificando. Mas veja bem, representa apenas 15% dos infectados. Então, olha a quantidade de pessoas que nós estamos deixando de notificar. Aí você me pergunta, Weber, como que eu poderia fazer para notificar essas pessoas assintomáticas ou sintomático leve a moderada? Só tem uma resposta: testar a população em massa. Mas como? Nós não estamos tendo kit nem para testar os profissionais de saúde, nem para testar o sintomático respiratório adequadamente. Tem um tal de teste rápido que eu vou comentar já já que não serve para nada. O governo não investiu, teve tempo, porque a doença surgiu em dezembro, janeiro, fevereiro, morreu o primeiro caso aqui em março. A China, em 10 dias, construiu 2.000 leitos. O Rio de Janeiro, em 4 meses, até hoje o governador não conseguiu abrir todos os leitos de campanha. São Paulo, a mesma coisa, e outros estados, aqui em Goiás, a mesma coisa. Então, veja bem, uma série de situações contribui para que isso ocorra. Era para termos uma mortalidade um pouco menor. E aquele indivíduo que tem uma resposta imunológica um pouco mais ruim e que, por sinal, ainda tem algumas comorbidades, entra na fase 3 da doença. Esse é o grande problema. Este indivíduo entra nesta fase aqui, ó.
Este artigo foi publicado semana retrasada, muito interessante, nessa revista chamada JAMA. É uma revisão da fisiopatologia, transmissão, diagnóstico e tratamento do coronavírus, doença. Vale a pena vocês lerem este artigo. Se for para escolher um, esse. Eu quero ler só um. Esse é o artigo. Esse outro artigo aqui veio falar desse negócio, chamado Store Cytokines, que o americano chama, o Store Cytokines. Ou seja, tempestade de citocina. Preste atenção nesse slide. Se vocês entenderem esse slide, vocês vão entender a aula inteirinha. Então, esse é um dos slides mais importantes. Se alguém tiver dúvidas, pode ir mandando aí pelo chat, no fim eu vou responder. Então, veja bem, o vírus entra em contato com o receptor da ECA, enzima conversora da angiotensina, adentra a célula, e uma população pequena, ele vai desencadear uma tempestade de citocinas. Interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interferon-gama, alfa, e é aí que mora o problema. Essa tempestade de substância inflamatória, olha o que eu vou falar para vocês. Primeiro, leva a uma endotelite, uma lesão endotelial. Preste atenção aqui. Se eu lesione o endotélio, a íntima de qualquer vaso, o primeiro mecanismo que vem é liberação de tromboxano, vasoconstrição, para parar o coágulo que está formando. Logo em seguida, agregação plaquetária. E logo atrás vem meu sistema fibrinolítico tentando desfazer esse trombo. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Primeiro, para vocês não errar em prova, faz lesão endotelial. Essa lesão endotelial leva à formação de trombos, principalmente na microcirculação. E é aí que mora o problema, senhores. Pensa um trombo formando na artéria cerebral média. Vai desencadear o quê? Um acidente vascular encefálico isquêmico. Um trombo parando na coronária. Infarto agudo do miocárdio. Um trombo parando na mesentérica. Isquemia de mesentérica. Um trombo parando na artéria renal. Insuficiência renal. Um trombo desse parando lá na microvasculatura pulmonar, TEP, tromboembolismo pulmonar. No início, olha que interessante, acreditava que a maioria dos pacientes que evoluía com insuficiência respiratória era por comprometimento do parênquima pulmonar. E aí os estudos veio e falou, não, vocês estão totalmente enganados. É a formação de microtrombos na capilaridade, na membrana alvéolo capilar, que leva à dessaturação, é o principal mecanismo. Porque lembra, eu inspiro, o ar entra, por diferença de pressão, o oxigênio passa para dentro do capilar, passa para o alvéolo, do alvéolo para o capilar, e o CO2 passa da veia do capilar para dentro do alvéolo. Só que imagine essa membrana alvéolo capilar trombosada. Leva a um distúrbio que a gente chama de distúrbio VQ, ventilação-perfusão. Entra ar, mas não é perfundido, então os tecidos não é bem oxigenado. Esse é um dos mecanismos que eu tenho que compreender. Segundo mecanismo, quando eu tenho um sistema de hipercoagulabilidade ativado, o meu organismo de fibrinólise vem atrás tentando desfazer essa hipercoagulabilidade. Aí, o excesso de fibrinólise degrada esse trombo formado e o principal fator formador do trombo, decorrente dessa degradação do trombo, é o dímero D. Heber, então eu comecei a entender. Por isso que todo paciente com COVID, um dos exames que eu tenho que pedir é dímero D. Dímero D é um marcador de gravidade e um marcador de conduta. Já vou adiantar antes de chegar no fim. Quanto maior o dímero D, o normal é ele ficar abaixo de 500. Quanto maior o dímero D, a sua concentração,
mais grave, maior chance de morrer tem o paciente. E dímero D acima de 3.000, a gente entra com anticoagulação plena, terapêutica. Clexane, 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia. O heparina não fracionada, 80 UI, dose de ataque, 5.000. Manutenção, 15 a 18 UI, quilo-hora, em bomba de infusão, fazendo TTPA de 6 em 6 horas, até TTPA maior que 50 segundos, ou RN entre 2 e 3. Olha, então eu tenho que compreender essa fisiopatologia para entender como é que eu trato. Então, todo paciente que eu interno no hospital está sintomático respiratório, obrigatoriamente eu tenho que dar profilaxia de TVP-TEP, Clexane ou heparina não fracionada, por se tratar de uma doença que leva à formação de microtrombos e hipercoagulabilidade. Tranquilo? Outra coisa, esse excesso de citocinas faz uma lesão vascular, que a gente chama de vasculite. E isso foi muito identificado, principalmente em adolescentes, desenvolvendo uma forma like de vasculite denominada Kawasaki, Kawasaki-like. Essa vasculite pode levar a um AVC, pode levar a um AVC isquêmico, hemorrágico, pode levar a uma trombose de seio venoso, uma crise convulsiva. Então, ele pode desencadear vasculite. Outro problema. Se eu crio um trombo no sistema pulmonar, um TEP, qual lado do meu coração vai sofrer mais? Esquerdo ou direito? Direito. Por quê? Porque as paredes são menos espessas, porque o coração do lado direito bombeia sangue apenas do pulmão. Pulmão, coração, pulmão. O esquerdo, não. Coração, corpo, coração. Então, ele é mais hipertrofiado. E aí, quando faz muito TEP na microcirculatura pulmonar, o ventrículo direito e o átrio direito dilata. Isso leva a um quadro de cor pulmonar agudo. E todas as vezes que a câmara cardíaca sofre um estresse, ou por isquemia de trombose da coronária, ou por estresse da parede do miócito, elas liberam duas substâncias importantes, que é a troponina e o BNP. Então, todo paciente internado com COVID, eu tenho que pedir troponina e BNP. São marcadores de gravidade. Já vimos 3 marcadores de gravidade. Isso gera até um slide bom, hein, para vocês colocar no feed. Vou falar de outros. Troponina, BNP, dímero D, todos são marcadores de gravidade no paciente portador de COVID. Tranquilo? Outra coisa. Essas citocinas inflamatórias são substâncias vasodilatadoras. Se elas promovem vasodilatação, diminui a resistência vascular, diminui a pressão arterial. Este é um dos mecanismos que diminui a pressão arterial. Choque distributivo. Outro mecanismo. Pode fazer uma depressão miocárdica por miocardite viral ou por miocardite por resposta inflamatória. Choque cardiogênico. Pode formar um tromboembolismo pulmonar. Choque obstrutivo. Nós temos 4 tipos de choque: hipovolêmico, distributivo, obstrutivo e cardiogênico. Veja que esse vírus pode levar a 3. E quiçá a 4, hein? Se o paciente entrar em coagulação intravascular disseminada, ele sangra para todo lado. Então, veja que vírus nojento. A fisiopatologia dele é desastrosa. Outra questão importante, que ele desencadeia uma reação inflamatória extremamente grande na membrana alvéolo capilar e se inunda o alvéolo de líquido e leva a um distúrbio de ventilação-perfusão e o paciente pode evoluir com um quadro de SDRA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo Grave. Tranquilo? Tudo bem? Vamos para o próximo slide, eu vou passar bem rápido. Esse foi um artigo que foi publicado recentemente sobre as manifestações extrapulmonares, que quase todas eu já falei aqui, ó. Ele dá TEP, ele dá AVC, ele dá distúrbios psiquiátricos,
distúrbios cardíacos, como arritmias, miocardite, choque cardiogênico, distúrbios endócrinos, já é sabido que ele dá tireoidite, olha que coisa estranha, hein? Ele dá problemas de diabetes, cetoacidose diabética, problemas dermatológicos como urticária, vesículas, várias pessoas abrem o quadro com problema dermatológico, gastrointestinal. Vários e vários colegas operaram pacientes portadores de Covid, a queixa que ele tinha era dor abdominal. Raros os casos era necessidade de cirurgia. A maioria era infarto do gânglio, que a gente chama isso de adenite mesentérica. Raros foram os que eram isquemia de mesentérica, mas ela pode cursar forma grave, dor abdominal, diarreia, são manifestações graves. Insuficiência hepática, insuficiência renal, pode cursar com tudo isso. E qual é o principal fator inflamatório que faz essa merda toda aí? Interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Por isso que interleucina 6 também é um marcador de gravidade. Olha, já vimos. Quais são? Interleucina 6, troponina, BNP e dímero D. E outra coisa, essa reação inflamatória, essa vasculopatia que ele desencadeia, pode fazer uma hemólise importante do sistema hematológico. Essa reação autoimune e elevar o DHL do paciente. Então, outro fator de gravidade é o DHL. Aí sim, esse eu posso anotar. Olha, quais os fatores de gravidade? DHL, interleucina 6, troponina, BNP, dímero D. Quanto mais alto, pior é o prognóstico do paciente e a chance desse paciente evoluir com óbito. Aqui é outro artigo que foi publicado recentemente também, mostrando as mesmas coisas de manifestações sistêmicas das doenças. Um outro artigo mostrando os quadros de coagulopatia que eu já comentei, lesão endotelial e coagulopatia. Um outro artigo mostrando a parte de coagulopatia. E aqui vejam os senhores o tanto de microtrombos na membrana alvéolo capilar, que isso aí leva um distúrbio ventilação-perfusão. A minha esquerda, uma membrana alvéolo capilar normal, a minha direita, uma membrana alvéolo capilar trombosada, e para piorar a situação, a membrana alvéolo capilar sofreu uma vasodilatação, entra uma grande quantidade de substâncias transsudato para dentro do alvéolo, isso gera uma reação inflamatória, os pneumócitos tipo 1 e tipo 2 são destruídos, diminui a produção de surfactante, o que leva à telectasia. Isso aqui tudo, a telectasia, com líquido dentro do alvéolo e trombo na microcirculatura, leva o paciente a um quadro de hipoxemia muito grave ou insuficiência respiratória. Esse é o estudo que mostrou que a doença é dividida em 3 estágios, 1, 2A, 2B e 3. E como que eu faço o diagnóstico? Aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Vou contar uma história bem rápida, até pelo tempo. Olha, esta semana eu estava no pronto-socorro com os residentes e com os internos. Chegou uma paciente e falou assim para mim: doutor, eu tive contato com alguém que tem a doença confirmada, tem 2 dias, e eu fui nesse hospital particular e eles me pediram PCR, R$380, mais sorologia, R$200. Paciente humilde, pobre, condição social ruim, econômica e cultural ruim, fez as tripulação para fazer esse exame. Voltou para mostrar para o doutor, tinha que pagar uma consulta particular, e assim mesmo só na segunda-feira. Aí, quando foi na sexta, ela compareceu ao UOL, Hospital Público, para que a gente pudesse olhar. Aí, como era suspeita de Covid, passaram para mim e para os residentes. Olha só o tanto que é a nossa responsabilidade médica de saber conhecer as coisas. Primeiro, quando eu entro em contato com esse vírus, ele entra pela via respiratória. Mas qual é o pico de replicação viral dele? 5º dia. 5º. Até quanto, Weber? 10. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qualquer um me responda.
Adianta eu pedir PCR antes de 5º dia? Sim ou não? Vamos, gente? Não, não. 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 Fazer a pessoa gastar dinheiro à toa, doutor. Isso é médico que não conhece a doença. Olha, coitada, pagar R$ 400 um exame. Olha, se eu pedir PCR antes do 5º dia, tem uma grande chance de dar falso o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Falso negativo. Não adianta eu ficar pedindo PCR antes de 5 dias. Aí outra besteira que esse doutor fez. Pediu sorologia ainda para a coitada gastar mais. Então, olha, eu não estou falando que foi esse o caso do colega, mas a gente não pode visar dinheiro. Nós somos médicos para ajudar pessoas. Se eu estou ali visando dinheiro, eu começo a pedir exames caros, desnecessários, que não vai ter validade, mas porque eu vou ganhar muito em cima. Não estou falando que foi esse caso, mas vocês têm que ser formados com essa ética. Não peça exame desnecessário. Outro exame, sorologia. Quando eu entro em contato com um antígeno, seja vírus, bactéria, protozoário ou fungo, meu organismo leva para os linfócitos T, os linfócitos T leva para os B, e os linfócitos B vão produzir as imunoglobulinas, IgA, IgG e IgM. Só que, olha que interessante, esse gráfico está em qualquer livro de imunologia que você pegar, tem esse gráfico, qualquer um. Quando eu entro em contato com qualquer antígeno, meu organismo começa a produzir imunoglobulina de fase aguda, IgA e IgM, a partir do 7º dia. Aqui vai um detalhe. O povo fica nessa besteira de fazer teste rápido. Adianta fazer teste rápido, sim ou não? Duas coisas. Primeiro, antes de 7 dias, se eu fizer, todos vai dar o quê? Negativo. E eu vou tomar dinheiro da pessoa à toa. Segundo, o teste rápido depende da técnica. Se é por imunocromatografia, se é ELISA ou é outra metodologia. Dependendo da técnica e da metodologia, a sensibilidade do teste rápido vai ser boa ou ruim? O que vocês acham? Ruim. Sensibilidade é a capacidade de discriminar os verdadeiramente positivos ali. Ruim. Polícia Federal, não sei se vocês viram a reportagem esses dias, chegou a fazer uma apreensão de teste rápido na 25 de março em São Paulo. Estava vendendo teste rápido lá, só R$ 80. Faça seu teste para... Aí as pessoas são bestas, não disse... Você é aproveitador, são pessoas aproveitadoras. Na minha cidade aqui tinha gente fazendo teste rápido em posto de combustível, um absurdo. Teste rápido não deveria existir. Veja bem, teste rápido, o ideal é ele ser feito a partir do 10º dia. Ele não tem efeito nenhum para tratamento. O que tem efeito mesmo para diagnóstico precoce, intervir rápido e não deixar o doente morrer é o qual exame? PCR. Teste rápido, ou, mais especificamente, o que eu gosto, sorologia de IgG e IgM, a partir de 14, 15 dias, principalmente pelo método ELISA. Ah, mas você fala 15 dias, para que eu vou fazer isso? Ótimo, para ver se você ficou imune ou não depois que adquiriu a doença e para efeitos epidemiológicos. Para isso que serve. Então, não saia pedindo exames de forma necessária. A IgA veio positivo. IgA é uma imunoglobulina de fase aguda que sofre elevação em qualquer infecção viral. Então, os testes rápidos, ele não discrimina qual imunoglobulina é. Então, dá um IgA lá por qualquer coisa que você tenha, ele dá falso positivo. Se está fora do período, qualquer coisa, ele dá falso negativo. É um teste que não presta, você vai jogar seu dinheiro fora. Bom, marcadores de gravidade, eu já falei para vocês, então vamos otimizar. Quais são? Troponina, dímero D, interleucina 6, BNP e o que mais? E DHL aumentado. Esses são os marcadores de gravidade.
Aí, olha que interessante. Mais um que vocês vão acrescentar no slide que vocês vão montar para postar lá no feed. Marcadores de gravidade. O médico tem que ficar atento. Quando esses marcadores estão muito aumentados, este doente vai evoluir de forma grave. Esta semana saiu esse trabalho, semana passada, na verdade, foi publicado no Intensive Care, que é uma revista de terapia intensiva muito famosa. Olha, uma meta-análise e revisão sistemática. Eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondam. Existe estudo observacional, existe estudo do tipo coorte, existe estudo do tipo caso-controle, existe estudo retrospectivo, existe estudos apenas analítico, e existe estudos duplo cego, controlado, randomizado, e existe as meta-análises e revisões sistemáticas dos melhores estudos. Aí eu te pergunto, revisão sistemática e meta-análise é um dos melhores ou piores tipos de estudo? Melhores. Melhores. Ele pega todos os estudos dentro daquela área e vê qual foi o achado importante. Olha aqui eu vou dar um macete importante para vocês. Tem muita gente que fala assim, poxa, essa doença confunde muito com dengue. Porque o que eu posso achar num hemograma dessa doença denominada Covid-19? Posso encontrar leucopenia? Posso, igualzinho a dengue. Posso encontrar plaquetopenia? Posso, igualzinho a dengue. Se eu encontrar leucocitose? Pode. Mas aí é sugestivo, leucocitose com desvio à esquerda, que ele tem infecção secundária bacteriana. Aí eu tenho que entrar com antibiótico, principalmente se o PCR estiver elevado. Com leucocitose e desvio à esquerda e tem COVID, isso é infecção bacteriana associada, e um dos germes mais frequentes, além do estreptopneumococo, são os atípicos, micoplasma, legionela e clamídia. Por isso que a gente dá um macrolídeo para o doente. E o que esse trabalho achou de interessante? Que a maioria dos doentes portadores de Covid faz linfopenia. E a dengue dá o quê? Quem sabe me falar? Quando eu tomo água. Linfopenia ou linfocitose? Pode chutar, gente. Aqui é a hora de vocês chutar. Nós estamos aqui batendo um papo. Não é prova, não. A dengue vai dar linfopenia ou linfocitose? Linfocitose. Linfocitose. Dengue não dá linfopenia. Então, aqui o hemograma já é um marcador muito importante que me faz distinguir coisas diferentes. Aí, para vocês anotar nos slides de vocês, o que essa revisão sistemática e meta-análise mostrou? Quanto mais grave a linfopenia, mais grave e pior é o prognóstico do paciente. Então, quais os marcadores de gravidade que nós vamos colocar no nosso slide? Linfopenia, DHL aumentado, dímero D aumentado, troponina aumentada, BNP aumentado, interleucina 6 aumentada ou PCR aumentado. Tranquilo? Isso são marcadores de gravidade. Bom, prosseguindo, diagnóstico radiológico. No início, acreditava-se que o padrão radiológico seria esse padrão de vidro fosco periférico. Achava que era um sinal quase que patognomônico. Lembrando que a tomografia não dá diagnóstico de COVID, ela nos auxilia a fazer diagnósticos diferenciais e avaliar complicações. Posteriormente, este indivíduo aqui, chamado professor Gattinoni, que é uma das maiores autoridades dentro da pneumologia no mundo e dentro da terapia intensiva, identificou 2 fenótipos diferentes. Ele analisou milhares de tomografia na Itália, porque lá teve um surto importante, e pegou todas as tomografias e falou, uai, parece que essas tomografias têm achado diferente radiologicamente. Aí ele identificou esse fenótipo aqui, à minha direita, onde eu estou com a seta,
que a lesão é um padrão em vidro fosco, central ou periférica? Hein? Periférica. Periférica. E observou esse padrão radiológico que a lesão é na região póstero inferior. Esse aqui ele denominou de fenótipo H. Tá vendo que a lesão ela é póstero inferior? Na região posterior e inferior do pulmão? Aqui não, na região periférica, centralizadora, da médio para o ápice pulmonar, ela não tem essa consolidação extensa póstero, ela é esparsa. Aqui é uma coisa importante que vocês têm que memorizar para a vida de vocês e aprender. O que ele provou? Que esse paciente fenótipo H, que ele chamou de high, e esse L de low porque baixa complacência, H porque alta complacência. Esse grupo aqui, se eu pronar ele, ou seja, virar de barriga para baixo, ou aumentar a PIP, ele responde, vai melhorar a saturação e oxigenação. Este grupo aqui, se eu pronar ou aumentar a PIP, não vai melhorar. Por quê? A congestão não é intraalveolar. O problema é parênquima pulmonar periférico. Aqui não, o problema é congestão alveolar. E outra, lembra lá quando você estudou anatomia ou fisiologia? O pulmão é dividido em zonas de West. Em cima, o ápice, zona de West 1, onde ventila mais, perfunde menos. Terço médio, zona de West 2, ventilação, perfusão igual. Zona de West 3 é onde mais perfunde e mais ventila. Então, aqui é onde tem a melhor troca gasosa. Se eu viro o doente de barriga para baixo, o líquido que está aqui desce para a região que? Anterior. Não é igual aquele repórter da Record fez aquela besteira. Pelo amor de Deus. Ele falou que um amigo médico dele ensinou ele que quando virava de barriga para baixo, o líquido escorria, o vírus saía pela boca, pelo nariz, ouvido, e a pessoa curava. Para com isso. Não inventa. Eu quase que mandei uma carta para ele. Está muito ruim de amigo médico. É porque esse líquido da região póstero inferior, ele vem para a região anterior do pulmão, e a região póstero inferior é onde eu tenho a melhor relação ventilação-perfusão, a zona 3 de West, e esse doente melhora. Logo em seguida, veio um outro professor chamado Pelosi, que desenvolveu 3 fenótipos. O fenótipo 1 seria o mesmo fenótipo H, o fenótipo 3, o mesmo fenótipo L, que não responde à prona, e o 2, que ficaria ali intermediário. Então, tomograficamente, radiologicamente, a gente bate o olho no doente e vê qual fenótipo ele é, se compensa ou não eu aumentar a PIP desse paciente, que é pressão positiva no final da expiração. Essas são algumas tomografias que eu peguei de acervo meu. Veja, olhando essa tomografia aqui, vamos lá, fenótipo H ou L? H ou L? Vamos, L. gente? L. L. Essa aqui? H. Não, olha só. L. L. Essa aqui? L. L. Essa aqui? H. H. Essa aqui? H. H ou L? L. L. Veja que ela tem dilatação brônquica apenas. E esses raios-x? O primeiro exame que eu tenho que pedir é raio-x. Olha que raio-x desastroso, mas se eu olhar para esse raio-x aqui, você acha que as lesões são esparsas ou mais póstero-inferior? Esparsas. Então, é fenótipo L ou H? L. Essas lesões aqui são mais difusa ou esparsa? E a base tem muito ou pouco comprometimento? Tem mais. Maior. Maior. Então, esse aqui é que fenótipo? H. Esse eu sei, se eu aumentar a PIP e pronar, ele vai melhorar. Então, radiologicamente, isso aqui é um acervo meu do hospital. Foram 8 pacientes que chegou num dia só. Depois nós vamos até fazer relato de caso de alguns. Esse aqui, que fenótipo que é? H. Não, esse Não, aqui. L. L. E esse? H. H, muito bem. Esse? L. L. Esse? Ó,
Experimenta. H. Um L evoluindo para H. Aí queria onde eu chegar. O L evolui para H? Sim, professor, e muito. Se eu não abortar rápido, ele evolui para a forma H. Pode evoluir. Esse é um L evoluindo para um H. Vai piorar esse doente nas próximas 24 horas e muito. E esse raio-x, que fenótipo que seria? H? E esse aqui? Acho que L. Um L evoluindo para uma forma H. Veja que só tem uma parte do pulmão aqui. Esse aqui, que fenótipo? L. L. Fenótipo L, está fosco, isso que é o famoso vidro fosco. Então, beleza, passamos a parte diagnóstico clínico, laboratorial, radiológico. E agora, como que eu, como estudante de medicina ou como médico, devemos conduzir esse paciente? Estou de olho no relógio aqui para não tomar muito tempo, porque essa aula é extensa para caramba. Conduzir esse paciente no pronto-socorro. Suspeito ou confirmado. Eu não tenho conflito de interesse. Eu não estou falando mal de quem usa determinado medicamento. Pode usar à vontade. Mas eu faço medicina baseada em evidência. Sem evidência, eu não faço. Quem quiser fazer, sinta-se à vontade. Então, o paciente chegou no pronto-socorro. Existe um guideline de recomendação de oxigênio terapia. Está lá no site da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e no site da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. E da AMIB também. Quando que eu devo dar oxigênio para o paciente? Quando a oximetria de pulso está abaixo de quanto? Quem chuta aí? 94. 94. Todo paciente saturando abaixo de 94 é obrigado a internar e dar oxigênio. Todos, sem exceção. Outra questão que eu devo internar o paciente é sobre a frequência respiratória. Acima de quanto? Vou criar um caso clínico. Um jovem de 33 anos chega para você com queixa de dor torácica, tosse, febre persistente, dor torácica ventilatória dependente, mialgia, tosse seca, artralgia, diarreia, espirro, dor de garganta, e que hoje ele começou a ficar cansado. Aí chega na emergência, você coloca o oxímetro de pulso, está saturando 97. Mas a frequência respiratória está 31. A partir de quanto de frequência respiratória, mesmo saturando normal, eu tenho que internar? 30. 24. E por que que o cara aumenta a frequência respiratória e a saturação ainda está normal? Porque ele é fenótipo L. É o fenótipo L que aumenta muito frequência para compensar. Por que que ele está saturando bem? Porque as áreas de comprometimento são periféricas, não são póstero e inferior, entendeu? Eu tenho que ter cuidado com o paciente que está aqui. Tem alta complacência. Oi? Ele tem Tem alta complacência. E olha só, mas esse paciente, mesmo saturando 97, eu tenho que dar oxigênio, sim ou não? Ele chegou com 32 de frequência, satura 97, você vai internar no isolamento, né? Lá na emergência. Ele está hiperventilando, né, professor? Ele tá, mas a saturação, oximetria tá boa. Dá ou não dá oxigênio? Dá. Acho que dá. Porque o oxigênio vai ajudar a diminuir o trabalho respiratório e a fadiga muscular. Como que eu dou oxigênio na emergência? Eu não estou falando na UTI. Chegou um paciente saturando menos que 94, oxigênio por catéter nasal. Fluxo máximo, 5 litros. E quantos minutos eu espero? 20 a 30 minutos. A enfermeira te chama e fala, doutor, e aqui por cima desse catéter eu coloco uma máscara cirúrgica, para cobrir a boca dele e aerolizar menos. 20 minutos depois, a enfermeira te chama e fala, doutora, o paciente ainda continua saturando 91%. Aí você coloca ele em quê? Máscara. Máscara com reservatório. É a única que eu posso usar. Máscara de Hudson, de Venturi, nebulização em emergência é contraindicação. Quanto tempo eu vou deixar ele na máscara e vou avaliar? 20 a 30 minutos no máximo.
30 minutos ele está saturando 91 com 10 litros, que é o máximo que eu vou chegar para não aerolizar. Tá bom ou tá ruim? 91. Tá Vamos, ruim. gente. Tá Ruim. Ou ruim? Ruim. Qual que é a minha Ruim. meta? Acima de 94. Maior ou igual a 94. O que você faria com esse paciente na emergência? Pois catéter não melhorou, pois máscara não melhorou. Intuba. Intuba. Intubação. Se fosse na UTI e tivesse isolamento, eu poderia tentar o quê? VNI. TNI. Só com Catéter catéter de nasal de alto alto fluxo ou CPAP e numa sala com pressão negativa. Mas no pronto-socorro eu não testo VNI de forma alguma. Tudo bem? E a prona consciente, professor? A autopronação consciente em pronto-socorro não faz, só paciente Não faz. internado em enfermaria. Tá bom? Sim. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Olha só. O ar ambiente, a gente respira uma concentração de oxigênio em torno de 21%. A cada litro de oxigênio que eu dou para o paciente, aumenta em média 3 a 4%. Então, 1 litro ele vai para 24, 2 litros ele vai para 28 e assim sucessivamente. A Weber, qual a importância de saber disso? O correto é quando o paciente chega na emergência, eu pedir que exame laboratorial para ver se a oxigenação ou a taxa de oxigênio no sangue está adequada ou inadequada. Qual exame? Padrão ouro? Gasometria arterial. Mas é a realidade nossa do Brasil todo ter gasometria nos postinhos? Infelizmente não. Infelizmente não. E aí eu vou ensinar o pulo do gato para vocês. Pega o oxímetro, todo médico tem que carregar um. Vai para o interior, vai para o Amazonas, onde for, trabalhar com Índia, onde for em postinho que não tem. Coloca o oxímetro no dedo. A gasometria, como que a gente calcula? A gente pega o PO2, divide pela FiO2 e eu acho a relação PF. Ou eu posso calcular a PO2 adequada de acordo para a idade. Mas se eu não tenho gasometria, olha só, vou dar um exemplo, preste atenção. Já fica com a calculadora na mão aí. Chega um paciente para você, saturando 89, você... Janderson, fecha sua câmera, fazendo um favor. Depois a gente abre para conversar. Obrigadão. Chega um paciente, o Janderson é meu amigo, nós já fizemos uma live, ele é lá do Paraguai. Paraguai não, né, Janderson? Isso que é Paraguai mesmo. Sim, é Paraguai. Paraguai. Chega um paciente para você usando, foi um prazer rever novamente, antes. Logo nós vamos fazer outra live aí. Ó, chega um paciente saturando 85%, eu coloco ele no catéter. 20 minutos depois, a enfermeira fala, doutora, está 90%. Lá na emergência, você vai e coloca o quê? Máscara. De 6 a 10 litros. Aí ela pega e fala para você meia hora depois, doutora, está saturando 90% com 10 litros. 10 litros de oxigênio me dá uma FiO2 em torno de 80% a 90%. Preste atenção nisso. Aí você vai e coloca, tá 90. 90 dividido por 0,8. Divide aí para você ver. 80% é o mesmo que 0,8. 90 dividido por 0,8. Vou até dividir aqui. 112,5. Oi? 112,5. 90 dividido por 0,08. Opa, 90 dividido por 0,8. 112. Boa. Olha, aí eu faço uma pergunta para vocês. 112 o quê? A relação SF. Que é isso? Saturação pela FiO2. Olha o que eu vou falar para os senhores. Todo doente que chegar no pronto-socorro e eu não tenho gasometria, eu só tenho um oxímetro, e eu pego o valor da oximetria de pulso e divido pela FiO2. Como que eu sei a FiO2? Cada litro de oxigênio aumenta em 3 a 4%. Olha o que eu vou falar, olha o pulo do gato. A relação SF é menor que 250,
pode parar e intubar todos eles. É protocolo de intubação. Tranquilo? Então, quando eu vou intubar o paciente, relação SF menor que 250, ou PF, aí sim tem que ter gasometria menor que 200, ou rebaixamento de nível de consciência, ou instabilidade hemodinâmica, ou utilização de musculatura abdominal, ou sinais de cianose central e periférica. Tem que intubar todos na admissão, na chegada. Tranquilo? Intubação em sequência rápida que nós vamos ver em outra aula. VNI no pronto-socorro jamais, contraindicação absoluta. Esse foi um trabalho publicado mostrando que VNI aeroliza a quase 1 metro de distância. Imagina se aerolizar 1 metro de distância no pronto-socorro. Contamina todo mundo. Pronação e respiração espontânea, que foi o que o Janderson me perguntou. Esse foi o trabalho, o PRONCOVID. O PRONCOVID mostrou que a posição em pacientes não intubados, a posição prona, melhorava o desconforto respiratório em pacientes com COVID. Mas deve sair um trabalho nos próximos 30 dias mostrando que não tem benefício e só retarda a intubação do paciente. Autopronação, aqui é eu colocar o paciente barriga para baixo acordado, desde que esteja utilizando o catéter de oxigênio, e o máximo que ele vai ficar é 3 horas. Tem pessoas que conseguem dormir de barriga para baixo, eu não consigo. Esse estudo, os pacientes toleraram no máximo 3 horas. Broncoespasmo no pronto-socorro e COVID. Eu posso fazer aerosol no pronto-socorro? Não. Então, como que eu trato broncoespasmo em COVID no pronto-socorro? Beta de curto endovenoso, sulfato de magnésio endovenoso, posso usar metilxantinas como aminofilina endovenoso e, além disso, gás inalatório, gás que a gente usa na anestesia óxido nítrico, ou uma dose baixa de cetamina, que é broncodilatadora. Tudo bem? Intubação orotraqueal já falamos. Anticoagulação. Existe anticoagulação profilática e anticoagulação terapêutica. Profilática. Professor? Se for Clexane, 40 mg uma vez ao dia. Se for heparina não fracionada, 5.000 de 8 em 8. Quando que eu vou fazer terapêutico? Quando tem TEP confirmado ou trombose venosa profunda confirmada, ou quando o dímero D é acima de 3.000. Aí o Clexane vai ser 1 mg por quilo de 12 em 12. A heparina não fracionada vai ser 4 a 5.000 de ataque e 15 a 18 UI quilo-hora com TTPA de 6 em 6 horas, até atingir TTPA acima de 50 ou RN entre 2 e 3. Esse é um pouco mais difícil de conduzir. Aí nós estamos chegando quase na parte final já da aula, aí entramos na parte mais polêmica. Tratamento. Então, o tratamento da doença é dividido em 3 fases. Lembra? Fase 1, fase 2 e fase o quê? 3. E a 2 é dividida em 2A e 2B. A fase 1, o que seria o tratamento? Chega um cara no cais para você com dor de cabeça, febre, tá lá, nariz congestionado. O que seria o tratamento nessa fase 1 para ele? Sintomático, né? Sintomático. Descongestionante nasal, remédio para febre. E antiviral? Será que tem algum remédio que eu possa dar precocemente e inibir a replicação viral? Vamos ver, então, pelos estudos? Esse foi o primeiro estudo publicado, olha, um estudo, uma análise retrospectiva. Análise retrospectiva, ou seja, olhar para trás, é um tipo de estudo bom ou ruim? Vamos, gente. Bom ou ruim? Bom. Olhar para trás, um estudo, uma análise retrospectiva, não é bom. Não? É um tipo de estudo ruim. Foi feito com 1.061 pacientes. Está circulado aqui, olha o nome desse cara. Quem consegue ler? Didier Raoult.
Foi realizado onde esse trabalho? Na França. O que eles fizeram? Deram 200 miligramas por 3 vezes ao dia por 10 dias, mais azitromicina, seguido por 250 miligramas de ácido por mais 4 dias. Os desfechos foram óbito, piora clínica e persistência da carga viral. Esse trabalho concluiu que diminuiu o óbito em 973, ou seja, que a hidroxicloroquina diminuía em 91% a mortalidade, reduzia a carga viral e que não teve mortes associadas à toxicidade cardíaca e que a cloroquina era muito eficaz. Esse foi o primeiro trabalho que o Bolsonaro abraçou e até hoje ele acha que esse é o melhor trabalho do mundo. Um trabalho. Presta atenção o que aconteceu logo em seguida. Estudo francês que listava benefícios da hidroxicloroquina contra o Covid e é retirado do ar pelos próprios autores. Didier, defensor da cloroquina, mandou tirar o trabalho e não publicar. Olha o que ele fala nesse outro aqui. Estudo francês. Autores da pesquisa, criticado pela comunidade científica, pediram para que ela não seja citada em trabalho acadêmico. A tamanha quantidade de erro que foi encontrado nesse trabalho de viés. Estudo que indicava hidroxicloroquina para tratar Covid é retirado do ar. O ministro da Saúde francês pede revisão do estudo de cloroquina e hoje a cloroquina ela é abolida quase que no mundo inteiro o seu uso. Recentemente foi publicado esse estudo, nós vamos chegar em várias coisas de cloroquina aqui, esse estudo chamado Recovery, é um dos maiores estudos do mundo, realizado com 11.500 pacientes, em 175 centros no Reino Unido, realizado pela Universidade de Oxford, em que ele pegou um total de 2.104 pacientes, um estudo duplo cego randomizado, deu 6 miligramas uma vez ao dia por 10 dias para um grupo de paciente, e 4.321 pacientes não recebiam dexametasona. E teve que parar o estudo na metade, porque, olha que interessante, esse estudo mostrou a redução de mortalidade em quem está em ventilação mecânica em 1/3, ou seja, 33%, tá até aqui, ó, 33% em 1/3 dos pacientes. Em quem necessitava de oxigênio, 1/5, 25%. Em quem não usa oxigênio, não tinha benefício. Então, a dexametasona é 6 miligramas uma vez ao dia por 10 dias, em quem está entubado, em quem precisa de oxigênio. Esse estudo, trial randomizado, mostrou o benefício. Esse estudo ele é baseado em 5 braços. Há 15 dias ele publicou outra parte mostrando que o Caletra, que era usado para tratar HIV, não teve benefício, que baixas ou altas doses de dexametasona teve que ser interrompida, tanto baixa quanto alta, por desfecho ruim. Hidroxicloroquina, também foi parado porque não viu a eficácia. Azitromicina, só na suspeita de infecção bacteriana comunitária. Tocilizumab, que é um modulador da atividade inflamatória, provavelmente vai ter benefício, é um estudo que está saindo, porém, extremamente claro, é um anticorpo monoclonal. E plasma de convalescente, veja bem, esse estudo publicado na China mostrou o efeito de plasma convalescente como terapia em pacientes com Covid. Estamos quase cerrando já. O que ele fez? Pegou os pacientes que tinham sido curados de Covid, retirou o plasma e injetou nas pessoas. Um total de 21 pacientes enfermos com Covid, 6 receberam o plasma, volume médio 300 ml. A duração média de sobrevivente no grupo paciente tratado foi maior. Só que em seguida veio esse trial e arrebentou com ele. 103 pacientes, foi encerrado precocemente, porque a taxa de risco para melhora clínica no grupo plasma convalescente versus o grupo placebo não teve diferença estatística. Então, veja bem, plasma hoje é muito questionado, até porque alguns estudos vêm mostrando que a imunoglobulina IgG em alguns grupos de paciente, com 90 dias, ela praticamente zera a sua carga. Quem esses pacientes? Não sei. A vacina está perto de chegar. Não está. Vai começar a vacina na população, a população vai tomar a vacina, mas quanto tempo que esse anticorpo vai permanecer protetor? Ainda não sabe, só depois da vacina. Será que com 3 meses eu vou ter que fazer a segunda dose?
Será que com mais 3 eu vou ter que fazer terceira dose, ou mais 6, igual a hepatite B, faço uma hoje, uma com mês, uma com 6. Igual várias vacinas são 3 doses e ainda tem reforço. Então, não se anime com essa vacina que saiu, que está prevendo para sair agora, que não é a cura. Eu vou ter que esperar 1 ano para acompanhar os pacientes e vai ver como que é a resposta imunológica. Esse é um outro estudo que veio tentando falar assim, e se eu pegar cloroquina e dar profilático? Por exemplo, eu tive contato com Covid, vou lá e dou hidroxicloroquina. Contato por menos de 2 metros e por mais de 10 minutos. Veja que a conclusão foi, não houve diferença significativa. Então, ela não serve profilático. Esse é um trabalho da doutora Ludmila, que foi realizado no estado de Manaus, um trial clínico randomizado com 81 pacientes. Um grupo utilizou alta dose, outra baixa dose de cloroquina. O estudo in vitro indica que o efeito antiviral da difosfatocloroquina requer uma autoconcentração, por isso o estudo teve que ser parado no meio dele, porque ele aumentou o prolongamento do intervalo QT, aumentou o risco de arritmia e fez mais tóxico e mais letalidade. Esse é outro estudo também que foi utilizado para avaliar a eficácia da hidroxicloroquina com 181 pacientes, 600 mg por 48 horas. Os resultados desse estudo não apoiam o seu uso em pacientes com COVID. Esse é outro estudo mostrando que hidroxicloroquina com azitro, ou hidroxi isolado, ou azitro isolado, o desfecho pior primário era mortalidade, secundário PCR e arritmia. Não houve diferença estatística na mortalidade, muito menos na melhora da carga viral do paciente, então não mostrando benefício. Esse é um outro estudo observacional. A administração de hidroxicloroquina foi associada a um risco muito reduzido ou aumentado de arritmias, morte e intubação, também não mostrando benefício. Esse também mostrou maior mortalidade no braço que usou hidroxicloroquina. Esse também é um estudo multicêntrico, aberto, controlado, randomizado. A hidroxicloroquina não resultou em diminuição da carga viral do paciente. E essa é a última chamada do FDA, proibindo o uso de hidroxicloroquina no país, nem para pesquisa científica. Essa é uma nota da AMIB, Associação Medicina Intensiva Brasileira, também não recomendando, não existe evidências para usar hidroxicloroquina até o momento. Esse é da Sociedade Brasileira de Pneumologia, também mostrando que não tem benefício. E o Remdesivir, que é um antiviral utilizado no HIV. Está sendo feito em andamento, isso é um braço do Recovery. Esse estudo está em andamento, mostrando que o Remdesivir foi superior ao braço placebo para diminuição da carga viral, porque é sabido que quanto maior a carga viral, mais graves são os pacientes. Então, provavelmente, essa droga não vai inibir a replicação viral, não vai curar, vai inibir a replicação viral, mas não vai curar, mas pelo menos vai diminuir a viremia. Não tem no Brasil, só tem nos Estados Unidos, e o presidente Trump já comprou da empresa 6 meses de produção. Remdesivir, outro estudo também mostrando que ele não foi associado beneficamente, porém, requer mais estudos e a carga viral houve uma redução. O Folahat, esse é um estudo que fez associação genômica, pegou um monte de pacientes graves e queria avaliar o que esses pacientes graves tinham em comum. Nós estamos com 1h20 agora, estamos encerrando. Todos os pacientes graves internados em UTI, queria avaliar do ponto de vista genômico. O que ele observou? Que existia uma alteração no cromossomo no sistema BO, mais especificamente um no sistema sanguíneo A, que era fator de risco para desenvolver pulmão de SDRA, e um fator protetor no sangue tipo O. Então, sangue tipo A, não é que eu vou adquirir mais a doença, mas se eu adquirir, tem maior chance de evoluir com maior gravidade. E o tipo O, menor gravidade. O meu sangue, o tipo é o tipo A, infelizmente. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Infecto, mostrando que a dexametasona reduziu 33% de mortalidade nos pacientes de ventilação mecânica, 20% dos pacientes que usam oxigênio, e quem não usa oxigênio não precisa usar dexametasona.
Esse é um estudo muito grande realizado na China, que demonstrou que em 90 dias, quase 90% dos pacientes, a carga de imunoglobulina quase que zera. Esse é um estudo que está em andamento no Brasil, colisão 1, 2 e 3, avaliando hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e dexametasona. Provavelmente, até agora, deve ser publicado nos próximos 30 dias. Desfecho favorável nenhum à hidroxicloroquina. Esse outro grande estudo que foi publicado anteontem, grande, mais grande mesmo esse estudo, usando 800 miligramas de ataques de hidroxicloroquina, 400 miligramas 2 vezes ao dia por 6 dias, 157 braços controle, 136 braços intervenção, nenhum benefício foi observado com hidroxicloroquina. Portanto, a Sociedade Brasileira de Infectologia, mediante esses trabalhos, vem publicando que a hidroxicloroquina não tem benefício, e o dia que foi publicado esse trabalho, que foi dia 17, foi anteontem, a Sociedade Brasileira de Infecto veio a público e comentou novamente que em 40 estados americanos, 3 províncias, em outros estados, como outros países, como a Espanha, em 43%, todos os pacientes que receberam hidroxicloroquina não teve benefício e teve piores desfechos. A ventilação mecânica tem que ser protetora, nós vamos ver em outra aula isso aí. Pronar os pacientes. Então, assim, entubei o paciente, fiz ventilação mecânica protetora. Nós vamos ter uma aula de ventilação mecânica, que é manter volume de 6 a 8 ml por quilo, pressão de pico no máximo 40, platô no máximo 30, drive pressure menor que 15, FiO2 o menor possível para manter saturação acima de 94. Mesmo assim, continua com relação PF abaixo de 94. Esse estudo, um dos estudos importantes, mostrou o benefício de prona. Isso já era aprovado pelo estudo Proceva. Como que faz a prona? Veja que eu tenho que colocar coxinas proeminências ósseas, 5 pessoas, 2 de cada lado, uma na cabeceira. Um toma conta do tubo do circuito fechado para não estubar, que é uma das complicações da prona, estubar ou perder o acesso venoso central. E aí eu passo, ele já está deitado em cima do lençol, eu passo outro lençol por cima e faço a técnica do envelopamento. E aí, stop 3, 4 e 5, nós vamos virando o paciente. Ele vai ficar em Trendelenburg reverso nessa posição por 16 a 20 horas. Que tipo de paciente que vai ficar nessa posição? Qual fenótipo? Vamos, gente. H. Ele que vai responder à prona, o outro não responde. E aí eu tenho que ter cuidado, porque eu posso estubar, arrancar acesso venoso central, fazer lesão de córnea, tem que proteger o olho, proteger a orelha, proteger o nariz. Essa posição de nadador muda a cada 2 horas, senão faz lesão de plexo. E veja coxinas proeminência óssea. Se ele parar, eu posso reanimar pelo dorso, posso cardioverter ou desfibrilar pelo dorso. Se não for eficaz a massagem cardíaca, eu desprono. Esse é um paciente meu lá do... Nós pronamos 250 quilos, 257. Mas pronamos e, graças a Deus, ele saiu vivo. Ah, professor, e se eu pronei 2 vezes, 3 vezes e a gaso vem com relação PF abaixo de 100? ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. Eu cateterizo uma veia ou veia artéria, ela é veno-venosa ou veno-arterial. Esse aparelhinho vai fazer a oxigenação e devolve o sangue para o corpo e o pulmão fica em repouso. Complicações do COVID, olha, injúria cardíaca. Outra complicação do COVID, insuficiência respiratória. Outra complicação do COVID, hipocalemia. Outra complicação, injúria renal. Outra complicação, coagulopatia. Outra complicação, trombose pela coagulopatia, disfunção pulmonar, síndrome de Guillain-Barré associada, neuropatias periféricas, arritmia cardíaca em 17% e insuficiência cardíaca em 8%. Olha, 120, do total de 153 pacientes, esse estudo publicado agora recentemente, encontrou que 125 apresentou eventos neurológicos, 62%. Desse total, 57%, ou seja, 74%, AVE isquêmico, 12% hemorrágico, 1% vasculite e 59% estado mental alterado, ou seja, problemas de déficit cognitivo, de atenção, comportamento, e aí vai. E aqui foi publicado recentemente na Critical Care, mostrando que o COVID-19 também está associado à trombose cerebral venosa.
que é a manifestação mais frequente quem tem trombose venosa. O fator de risco é mulher, principalmente mulher que fuma e usa anticoncepcional. A queixa principal é crise convulsiva no pronto-socorro. Esse outro artigo que eu mandei para vocês hoje que saiu, que pode evoluir com choque. Que tipo de choque? Cardiogênico, distributivo e obstrutivo. Traqueostomia, a sociedade já pronunciou, como o tempo de internação é prolongada, a traqueostomia não tem benefício em fazer antes de 14 dias, porque é o procedimento que mais gera aerosol e contamina a equipe. Vou falar rápido da parada cardíaca, tem um guideline. Se o paciente parou, eu posso ambusar, desde que entre o tubo e o ambu tem um filtro EPA, que retém toda a partícula viral. E se o paciente parou, nós vamos ver isso em ventilação mecânica. Coloca FiO2 100%, não desconecta o tubo, deixa PIP 0, frequência respiratória de 10, tempo inspiratório de 1 e sensibilidade bem alta para não detectar massagem. Medidas de prevenção e finalizamos. Principal medida de prevenção, isolamento social, rastreamento das pessoas, ou seja, comprar bastante kit, testar a população em massa para tentar rastrear quem está infectado e manter isolado, usar máscara, distanciamento social, evitar tocar boca, nariz, higienizar as mãos com água e sabão e álcool em gel. Isso diminui o tal do R0. O que é R0? É a capacidade que eu tenho de transmitir para outra pessoa. Imagina, a Alemanha rastreou quase que 100% da população, que eles compraram muitos kits antes e fizeram PCR, fizeram Blitz no país e PCR em quase todo mundo. E aí eles iam isolando. Então, o R0 era baixo, ou seja, menor do que 2. Ou seja, 1 não era capaz de transmitir mais que 1,5, 1,7. O nosso R0 hoje no Brasil chega próximo de 4, ou seja, eu contamino 4. Se cada um contamina 4, esses 4 contaminam mais 16. E esses 16 contaminam mais 64. E esse 64 vai só em crescimento exponencial. Por isso a importância do isolamento. Esse foi um estudo feito em Goiás, que se a gente fizesse isolamento 14 por 14, ia reduzir 61% dos óbitos, isolamento mais rastreamento dos contatos, 76%, e se não fizesse, se a gente fizesse isolamento e rastreamento, ia salvar 10 mil vidas dentro de 60 dias. Aqui nós estamos fazendo isolamento 14 por 14, mas parece que não teve impacto ainda. Para encerrar, o Bolsonaro adotou a conduta da Suécia. A Suécia foi um dos poucos países do mundo que liberou a população para fazer tudo. Eles queriam fazer imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho dentro da epidemiologia? Deixar todo mundo entrar em contato com todo mundo, as pessoas se infectam, com isso cria imunidade. E aí, olha, Suécia se torna o país com maior mortalidade por Covid-19, Suécia virou motivo de exemplo para o Bolsonaro e hoje é o país da Europa com maior mortalidade por 100 mil habitantes. Olha que desastre. O álcool em gel tem eficácia, isso aqui foi a Sociedade Brasileira de Infecto que publicou, porque algumas pessoas falaram que ele não tinha eficácia, que o vinagre era melhor. Tudo bem? Era só isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem abrir agora para a gente fazer as perguntas e encerrar. Professor, desculpa, uma pergunta mais informal, assim, dentro da nossa realidade. Pode perguntar, à vontade. Caso o senhor pegasse Covid, o que o senhor tomaria como tratamento? Só sintomático, apenas só ia tomar corticoide e Dexa se eu precisasse de oxigênio para internar. Mais nada. Não to... Antes que me pergunte do Anitta. O Anitta foi realizado 3 trabalhos, eu esqueci de colocar eles aqui, eu vou mandar para vocês. Mas in vitro, Anitta, para conseguir matar o vírus ou inibir a replicação viral, ele inibe até o HIV, mas só que tem que ser 10 vezes mais, 10 a 18 vezes mais a concentração da normalidade, aí se torna extremamente neurotóxico. Na minha cidade tem um grupo de 200 e poucos médicos que é a favor da Anitta, né, da Anitta e ivermectina, desculpa, Anitta não, ivermectina, desculpa, ivermectina, 10 a 18 vezes mais a concentração. Aqui tinha um grupo de mais de 200 e poucos médicos favoráveis ao uso da ivermectina. Esta semana,
esta semana, uma grande parte desses grupos de médicos foram parar na UTI extremamente grave por encefalite e neurotoxicidade. Professor, o paciente que está com a forma leve da doença, ele fica com quanto tempo de doença até ter a cura? São os 14 14 dias? dias. Passou de 14 do início dos sintomas, pode liberar para fazer de tudo. E aí também não vai estar mais transmitindo? Não está mais transmitindo. Raríssimo. Em medicina nunca é 100%. Tem aqueles fora da curva de Gauss. Mas 97, 98% para de transmitir em 14 dias. Professor? Eu gostaria de saber qual a função da azitromicina no tratamento da COVID. Apenas se eu tiver suspeita de infecção bacteriana secundária, a azitromicina entra como imunomodulador anti-inflamatório e para cobrir germes atípico. Eu acredito que está tendo muita prescrição equivocada, porque eu tenho um amigo que ele é interno e ele teve a suspeita de COVID, ele teve que ficar isolado em casa, e aí a médica já passou para ele o corticoide e a azitromicina, sem nem Deus saber me que ele livre, tava. corre desse povo. É Dá absurdo, os né? artigos para eles lerem. Isso é um absurdo, isso é uma iatrogenia. Professor? Obrigada, professor. O senhor Professor. viu um estudo que fala que o COVID tem afinidade por adipócito? Eles falam assim que as células, por essas células serem o receptor da enzima conversora de angiotensina. O senhor viu isso? Falando o quê? Eu não te ouvi. Que o COVID, ele tem afinidade pelos adipócitos. Então, pessoas que têm maior morbidade, maior, na verdade, obesidade, tem a maior chance de complicar. Isso a gente já sabia que tem mais chance de complicar, mas o senhor sabia essa relação com os adipócitos? Esse é um dos fatores, mas não é o principal. A pessoa obesa é uma pessoa que tem uma grande quantidade de substâncias inflamatórias. Ela é inflamada crônica, né? Sim. Uma inflamação crônica. Doutor, Professor, Oi. uma dúvida. o que o senhor acha aqui no Brasil que está contribuindo mais para essa manutenção do platô? Porque a gente observa curvas em outros países e elas tiveram uma ascensão e um decaimento. Vou falar bem rápido. O Brasil está alto, né? Nós não temos ministro da saúde, não temos uma pessoa técnica no ministério, o governo não fala a mesma linguagem dos estados, os estados não falam a mesma linguagem dos municípios, nós não temos uma concatenação nas políticas para a saúde pública. A doença surgiu em dezembro, nós não preparamos, não acreditamos na ciência, foi uma idiotice achar que país de primeiro mundo ia ser esse desastre, e que nós não iríamos acontecer nada, um país pobre igual nós somos. Então, faltou políticas públicas, planejamento social, econômico, cultural, estruturação de UTIs, capacitação de pessoas para trabalhar, porque grandes partes estão morrendo por médicos não capacitados para lidar com esse tipo de doente grave. Professor, quando o paciente começa a ter sintomas graves, a partir de que dia é mais frequente? Os sintomas começam a se tornar mais graves a partir do 7º, 10º dia. Esse aí, a grande maioria, entre 7 e 10 dias, dos que complicam, começa a evoluir com complicação. E, professor, lógico que alguns pode complicar antes, mas a maioria a partir disso aí. E daí vem a tempestade de citocinas, né? Quanto tempo que fica a transmissão? Tipo assim, mesmo jeito, 14 dias. 14 dias. Tá. Obrigada. O problema dele é a tempestade de citocina que vai matar ele. Uma dúvida. Muito no início se falou de intubação precoce, e agora tem alguns médicos falando de se evitar o máximo a intubação orotraqueal. Não, assim, ó, esse termo dentro da anestesiologia a gente não gosta nem de intubação precoce nem tardia, porque concorda se eu intubei precoce ou intubei antes, se eu intubei tardio ou intubei depois. Então hoje a gente não usa esse termo mais por isso. Quando eu intubo, baixamento de nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, sinais de má perfusão, coloquei oxigênio por catéter ou máscara, não resolveu, fez VNI, não resolveu, intuba. Isso não é intubar precoce, isso é intubar no momento certo. Certo, obrigado. Professor, e o tocilizumab, ele vai ser indicado só para o paciente grave? Pacientes graves, apenas. Ele é um anticorpo monoclonal para imunomodulação. E é caríssimo, não sei se vai disseminar aqui no Brasil, não. E os estudos e relatos sobre reinfecção?
Assim, ó, não é reinfecção, é co-infecção. Até hoje não provaram reinfecção. E sim co-infecção ou correativação, vamos se dizer. Eu estava com Covid, melhorei, por algum problema, eu reativei. Isso é igual tuberculose. Tranquilo? Obrigada. Professor, essa questão do Lembra quando você adquire o bacilo de Koch, quem não desenvolve tuberculose, forma até um nódulo pulmonar que chama de quê? Cai muito em prova. De GON. O mesmo é o Covid. Ele fica latente devido à queda da imunidade ou outros fatores, ele pode reativar. Professor, o senhor falou a questão da cânula de alto fluxo, porque gera aerosolização. No caso... Não usar no PS, né? Pronto. Aí, no caso, tipo, a pessoa começa com baixos fluxos, mas, por exemplo, se o paciente tiver DPOC, alguma outra condição que indique o alto fluxo, vai poder ser usado? No PS, não. Só no quarto de isolamento, e ele estando sozinho dentro do isolamento. Certo. Não pode estar com outros pacientes. Sim, sim. Obrigado. Doutor, eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou dos marcadores prognósticos, em relação a quando eles devem ser pedidos. Todo paciente que internou tem que pedir. E quem que eu vou internar? Só quem está com sintomas respiratórios. Saturação abaixo de 94, ataque dispneico, aqueles outros sinais de instabilidade, tomografia com comprometimento maior que 50%, todos têm que internar. Internou, tem que pedir todos os marcadores de gravidade. Tudo bem? Tem mais perguntas? Professor, e essa, assim, desculpa, é só essa outra questão, por exemplo, a pessoa, quer dizer, já está tendo... Tem algumas no chat, professor. A pessoa o quê? Pode ir falando. Tipo assim, a pessoa já está tendo desconforto e essa hipoxemia, ela não está sendo manifesta, por exemplo, no idoso, por exemplo. O que é que o senhor tinha a falar sobre isso, assim, em termos da fisiopatologia, né? Quer dizer, ele não tá tendo nenhum sintoma de dispneia, taquipneia, por exemplo, está em casa, mas se usasse o oxímetro e tudo, já estaria dessaturando, né? Mas não está sendo sintomático nesse estágio. Aham. Certo. E aí? Não, é justamente se teria algum tipo de perfil de paciente específico no qual ele se manifesta mais dessa forma, de já estar hipoxêmico, mas sem manifestações de desconforto respiratório, tipo um idoso, por exemplo, ou não tem esse fenótipo padrão, assim. L, a maioria deles pode estar hipoxêmico, assim como pode estar ataque dispneico e não ter fenótipo L, principalmente, ele pode estar lá com 88 de saturação e frequência respiratória normal. Certo. Obrigado. Como que eu coloco essa tela grande aqui, hein? Professor, tem alguma comprovação de que todos os pacientes infectados soroconvertem? Não, não tem. Pelo contrário, os trabalhos que surgiram, sabe-se que todos produzem IgG, mas ainda não se sabe a quantidade de IgG se é suficiente para dar imunidade. O que se sabe pode infectar de novo? Os infectologistas acreditam que sim, mas ainda não tem relato. Mas que se infectar, a pessoa já terá linfócito T de memória e a resposta imunológica vai ser muito mais rápida. Entendi, obrigada. Doutor Weber, tem algumas perguntas no chat, tá bom? Você pode dar uma olhada? Vou dar uma olhada aí no chat. Deixa eu ver aqui. No chat aqui as perguntas que tem aqui. Vou subir e vejo para tentar responder vocês. Vamos subindo, porque tem muitas perguntas aqui. Vamos lá em cima. E aí a gente vem descendo rapidamente. Então, vamos lá. Sim. Boa noite a todos, professor. O senhor pode colocar os slides de montar. Essa soma Norte e Nordeste ficou estranha. Acho que o professor se equivocou. Não, isso são dados do Ministério da Saúde. Está no site Coronavírus do Ministério.
a não ser que o Ministério equivocou na divulgação dos dados, né? Quais foram os 3 marcadores citados? São vários: dímero D, troponina, BNP, ferritina, que eu esqueci de falar, interleucina 6, PCR, tá? Professor, o senhor viu o estudo que saiu sobre Covid, tem afinidade pelos adipócitos? Já respondi. Falso negativo, negativo, pediu sorologia seria o último a ser pedido, tá certo? A população é muito mal informada, porque elas têm um líder e elas obedecem esse líder e tudo que o líder fala, elas acatam. O que a população quer ouvir? Que voltar ao trabalho normal, todo mundo andar, fazer de tudo, não ficar em casa, poder fazer o que ela quiser, é isso que ela quer ouvir. E quer ouvir que tem um remédio que presta, que na verdade não presta, que é o que ele adotou como a hidroxicloroquina. Realmente não deveria ser usado como diagnóstico, sim como acompanhamento. Na minha cidade fizeram teste rápido, tem uma senhora que estava internada e aparentava melhor e deu negativo, era alto e no outro dia ela morreu. Isso acontece mesmo. Linfocitose é aquela pergunta da dengue. Chocado, muito comprometido. Meu Deus, Abramed, muito bom, entendi, obrigado, muito agradecido. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, para normalizar a frequência respiratória, sim, sim. Professor, Oi. teve um prefeito que distribuiu hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina para a população toda. E está fazendo sucesso porque o pessoal não pegou o Covid. E assim, tem várias pessoas apoiando isso, né? E é um dos... Eles vão deixar de apoiar com o recovery que vai ser publicado agora e a Anvisa vai proibir a circulação da hidroxicloroquina no Brasil, igual o FDA fez nos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. O Pará foi o estado que mais liberou hidroxicloroquina. O Pará tem o mesmo número de habitantes que Goiás, quase 8 milhões de habitantes. O Pará como um todo. O Pará hoje tem 100 e tantos mil casos, nós aqui no nosso estado chegamos a 12 mil só. E nós não damos hidroxicloroquina para ninguém. O Pará tem quase 7 mil mortes, nós aqui passamos de 1.000 agora, e nunca demos hidroxicloroquina para alguém. Então já está mais que provado que esse remédio não serve. Quero ver ele fazer um trial do cego controlado e provar. Aí eu acreditaria. Não, e assim, tem várias entrevistas que eles estão fazendo e esse prefeito está indo, né? Principalmente aquele Alexandre Garcia, de médico e de ele tem tudo um pouco. Eu nem assim. Eu estava querendo falar. Eu não tenho nada contra algum de vocês que queira tomar ou queira passar. Vocês estão à vontade. Eu vi que vários aqui criticaram e tal, falaram mal. Péssima, cloroquina tem que usar. Pode usar à vontade. 85% vai ser sintomático ou sintoma leve. Se ele beber água, xixi, qualquer coisa que ele beber, chá de chuchu, melancia, não vai ter diferença nenhuma. Provavelmente vai ter benefício, tocilizumab, eu também acho. O estudo Renifor, esse estudo Renifor foi pago pelo Bolsonaro para ser feito. Você acha que um estudo pago pelo Bolsonaro ele ia dar positivo ou favorável ou contrário ao uso da cloroquina? O que você acha? Favorável, esse estudo está extremamente questionado, uma série de vieses. Algum grau de comprometimento na TC indicativo de internação? 50% ou mais de comprometimento tem que internar. O CTC funciona pela tempestade inflamatória e não adianta ambulatorial. Tempestade tem que internar. Aqui no Rio de Janeiro, o comércio abriu, o ministro da Educação, as pessoas não estão respeitando o isolamento. Após o falecimento do paciente com Covid, ele transmite pela alta concentração viral. Por isso que os caixões têm que ser fechados. Chegando às últimas, tem algum estudo que fala sobre como funciona a imunidade da doença. Estão tentando descobrir. A parte imunológica é a mais difícil. Quem vai produzir anticorpos, por quanto tempo, se vai ficar imune, se não vai ficar imune. O trabalho mostra uma relação causal entre níveis de glicose, como tem sido visto na clínica, maior gravidade da Covid em pacientes com diabetes. Isso tem de ser demonstrado mesmo. Bom, deixa eu ver aqui como funciona a fisiopatologia da Covid, já falamos.
Aconteceu o mesmo com a minha vizinha, não foi encaminhada. Em Mineiros estão distribuindo ivermectina a rodo e o número não para de subir. Não para de subir de óbito, é óbvio. Vai parar, vai diminuir, é piolho, carrapato, isso sim, né? Como funciona a fisiopatologia da Covid, já falamos. Encerramos as perguntas. Só tenho a agradecer vocês. Tem mais alguma pergunta? Tem não? Professor? Oi. Só uma dúvida, eu queria saber qual que é a relação da fisiopatologia do COVID com o tipo sanguíneo. Não, o tipo sanguíneo encontraram alteração no cromossomo do sistema ABO que não existia e nos pacientes graves, 80% tinha alteração e todos eles eram do tipo sanguíneo A. Então, Entendi. associar o tipo sanguíneo A maior risco de desenvolver forma grave. Muito obrigada. Tranquilo? Um abraço, gente. Um prazer. Bom fim de semana para vocês. Espero ter contribuído para esclarecer algumas coisas, tá bom? Professor, muito obrigada pela aula. Foi muito boa. Eu que agradeço vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Deus que proteja vocês. Essa aula é muito extensa. As próximas serão bem menores, porque Covid é o assunto bem mais longo. As próximas giram em torno de 40, 45 minutos. Um abraço. Desculpa, eu tenho que falar a parte científica, quem não gostou, né? Eu vi que vários não gostaram, mas eu não vou falar a parte que eu não tenho evidência científica, entendeu? Eu não posso, como professor, fazer isso. Falar de uma coisa em que eu não tenho evidência. Assim que eu tiver trabalhos em mão com evidência que é favorável, eu falo a favor. Tudo bem? Um abraço, fica com Deus. Vitor, tá por aí ainda? Sim, senhor. Um abraço, até a próxima, tá bom? Valeu, meu querido, abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau.